Um bom dia na paz do Senhor, deste domingo, ou melhor, deste sábado. Eu vou ler um texto que se encontra no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 1 a seguir, que traz como epígrafe ou como título, como você queira falar. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhes glória. E então respondeu Jó ao Senhor e disse, versículo 1 do capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, pensei eu que tu podes, que tu tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que diz, tu que sem conhecimento encobre o conselho? Encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o visto meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abobino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, isso tem a ver com o encontro pessoal de Jó, né, com o seu Deus. Jó, mesmo tendo aquele conhecimento extraordinário, sendo um homem temente a Deus, se desviando do mal, ele não havia ainda tido um encontro pessoal, né, de falar face a face com Deus. E veio todo aquele sofrimento. Se você começa a analisar o livro de Jó é assim, são acusações e defesa, e Jó se defendendo. O caso de Jó era tão, eu não diria, talvez emblemático, dramático. Era tão terrível o caso de Jó, que aquelas pessoas que vieram visitá-los eram médicos. Não eram pessoas comuns. As pessoas que vieram visitar Jó eram realmente médicos. Não eram pessoas comuns. Não. Mas, mesmo assim, eles passaram alguns dias sem ter o que falar. Emudeceram, perplexo, atônito, com o estado de calamidade que Jó estava. Certamente, como médico, eles nunca haviam presenciado aquilo. Mas Jó, todavia, se defendia. Mas no capítulo 42, quando Jó tem um encontro pessoal com Deus, muda toda a história de Jó. Porque conhecer Deus de ouvir falar é uma coisa. Mas ter uma experiência com Deus é outra coisa. Pô, vamos lembrar o profeta Isaías? Se eu não me engano, no seu capítulo 6. Isaías, se não me engano, no capítulo 6. Isaías, no capítulo 6. Quando a Bíblia diz que depois da morte do seu tio, o rei Uzias, Isaías viu o trono de Deus. Aquele homem já era profeta, já havia profetizado muito. Já havia profetizado. Mas quando Isaías teve essa experiência, assim como Jó teve, essa experiência com Deus, no capítulo 6 de Isaías, e o versículo 5 diz assim, então disse eu, quem disse isso? Isaías. Então disse eu, ai de mim que vou
perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quem tem, irmão, um encontro pessoal em algum momento da sua vida com Deus, não pode, de hipótese nenhuma, ser mais a mesma pessoa. Jó faz questão de reconhecer a sua miserabilidade, né? Jó faz questão de reconhecer tudo aquilo. Porque ele disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. É bom, irmão, você contar a experiência dos outros, mas o melhor é você ter experiência para contar. Sei que não é fácil. Normalmente, nos momentos mais, Deus só aparece quando não tem mais o que se fazer. Porque eu já disse, vou repetir várias vezes, eu já dei até um estudo uma vez falando sobre isso. Deus não faz nada, literalmente nada que possamos fazer. Deus só vai fazer o impossível. O impossível é Deus. O possível é nós que temos que fazer. Então, irmão, quando o homem ou a mulher tem um encontro pessoal com Deus, as coisas mudam. Por que não dizer de Jacó lá no Vale de Jaboque? Quando ele percebe que era um anjo do Senhor, que era uma oportunidade que ele tinha, e o anjo ali se materializava. Na verdade, Deus se materializava. É um encontro teofônico, quando Deus se materializa e Jacó se agarra com ele. E o dia vinha clareando e aquilo não poderia mais ser o dia naquele ponto. E ele diz, solta-me. E Jacó diz, não. Se tu não me abençoares, né, eu não vou te soltar. Ele pega uma espada, fisicamente, ele corta o joelho de Jacó. Jacó, mesmo ferido, não soltou. E ele pergunta, qual é o seu nome? E Jacó disse, meu nome é Jacó. E ele diz, a partir de hoje se chamará Israel. Quando o dia amanheceu, aparece Jacó mancando e as pessoas observaram. Alguma coisa aconteceu com Jacó. Quando se tem um encontro pessoal com Deus, a sua história começa a mudar ali, naquele momento. Não importa o que as pessoas pensem de mim ou de você, mas na hora que você tiver um encontro realmente pessoal com Deus, a sua história começa a mudar ali. Assim como foi com Jó, que Deus deu tudo em dobro que Jó tinha. E além disso, a alegria que nutriu no coração de Jó é imensurável, indescritíveis. Jó disse, com meu ouvido ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Isaías diz, eis que eu vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Jacó diz, não vou te soltar se não me abençoares. Busque esse encontro pessoal com Deus. Busque esse encontro pessoal com Jesus. Depois que se tem um encontro com Jesus, você jamais será a mesma pessoa. Eu não estou dizendo que as lutas desaparecerão. Não. Elas tendem a aumentar. Mas a sua vitória pode ter certeza. Que sempre que surgir uma luta, surge alguém para te dar vitória. Que Deus te abençoe. Lembre-se, conhecer Deus, de ouvir falar, é uma coisa. Mas queira ter um encontro pessoal com Deus. Faça como Jacó, como Isaías e como Jó. Meus olhos te ouvia, te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos te veem. Que Deus os abençoe.